que houve confusão na saída dos dois times do gramado para o vestiário. Você passou no vestiário, o que aconteceu realmente? O que aconteceu é que o Palácios, chegando ali na porta do vestiário, e quando ele foi entrando, praticamente quase entrando no vestiário, ele sempre dá um grito de guerra e tal. Deve ter, os jogadores devem estar invocados com ele desde lá do jogo, lá de Lima, e partiram para cima, uma confusão gigante. E mais uma vez o BEP faz um trabalho brilhante, né? Evidentemente tendo que usar as suas formas, né? Para que espalhem as brigas. E aí o que aconteceu com o time do Universitário? Quebrou a porta do nosso vestiário, e aí a situação do spray de pimenta tá muito, muito forte ainda para todos, né? Então, a gente não sabe ainda se a delegada vai deixar fazer zona mista ou não, se vão permitir, né? Então, quer dizer, infelizmente, conseguiram um time o tempo inteiro que não veio aqui para jogar, né? Veio aqui para fazer isso, mas o que importa hoje é que hoje, no aniversário da Força Jovem, né, o Apodi dá de presente para ela, né, de aniversário, esse gol tão importante para o nosso time na sequência dessa disputa da Sul-Americana. Parabéns a todos da Força Jovem, né, que comemora hoje o seu aniversário. Parabéns ao presidente Matheus, a sua diretoria, e principalmente a todos os integrantes, né? Sei que, infelizmente, às vezes a Força Jovem sofre muito por algumas pessoas infiltradas dentro dela, né? Sempre perturbando, sempre atrapalhando, mas com o trabalho de todos lá, e hoje acho que, mais uma vez, conseguiram ser o nosso 12º, e Deus eliminou o nosso Apodeus mais uma vez e acerta um golaço. Até estava brincando com ele ali no vestiário, né? Ele falou: de mim, você não sabia? Minha perna boa é a canhota. Eu falei: meu Jesus, e como é que você jogou na direita a vida toda? Eu sei lá, inventaram essa moda para mim. E tá muito descontraído, né? Todos os jogadores, Dieguinho, né? E está muito feliz, né? Mas sabemos que vamos comemorar hoje, porque sábado é mais uma batalha dificílima, né? E é isso aí. Inclusive, Edminho, agora há pouco, durante a sua fala aqui, o Fernando Lima saiu aqui fora no portão e informou que a Conmebol vai definir se vai haver ainda a zona mista ou a entrevista coletiva. Então, de fato, existe a chance de não termos zona mista e nem coletiva. A Conmebol vai definir agora lá dentro. Edminho, e com relação aos atletas do Goiás... Só para ter uma noção, vou dar um dos detalhes, tá? Nem sei se a gente entrevista nossa, como é que é avaliado, porque tem multa para tudo. Tivemos que arrancar uma trave, você já ouviu falar isso? Trave para deixar de subexcelência, porque pode ser que a trave possa ter sido quebrada no jogo. Então, no jogo de Conmebol, você tem que trazer a trave, né? Reserva, a trave do goleiro. Vocês já viram isso no futebol? Mas é isso aí. Então, tivemos que arrancar uma trave do CT e trazer para o estádio Alê Pinheiro, para caso quebrasse a trave, seria substituída. Edminho, e pelo que você viu no vestiário, né, após essa confusão ali, algum atleta do Goiás se machucou, de repente o próprio Palácios, houve algum ferimento mais grave? Não, tudo tranquilo, tudo. Oi? Infelizmente, o espírito. Conmebol informa, né? Edminho. Oi? O Fernando informa aqui: não teremos hoje zona mista, nada hoje, né, Fernando? Nada hoje, só amanhã. Fernando, só confirma aqui hoje o quê, de fato? A orientação que a gente acabou de receber da Conmebol é que suspenso, cancelada a zona mista e coletivo. Estou esperando a Sâmia, que é a chefe de imprensa do jogo, para oficializar, mas já veio a confirmação. E aí a minha intenção, pelo menos para amenizar para vocês, os nossos colegas de Goiânia, é uma entrevista coletiva amanhã, 3h30 no CT, amanhã quarta e sexta pela manhã, a entrevista pré-jogo contra o São Paulo. Por que hoje estão suspensas a zona mista e a coletiva? Qual o motivo? É por causa da confusão? É por causa da confusão, questão de segurança. Eu, sinceramente, não peguei a confusão. Eu estava lá em cima, lá com entrevista com os jogadores.
Quando eu fui descer para o vestiário com o Apodi, já estava o cheiro de gás. Eu não sei os detalhes do que aconteceu, não consegui apurar ainda por causa dessa questão, se vai ter entrevista, se não vai. Então, a definição que a gente recebeu agora é que não vai ter. Então, a questão de prudência, né? Questão de prudência, de segurança também, né? Parece que o clima aqui ficou bastante exaltado. Então, a própria Conmebol, né, orientou e veio a definição da Conmebol lá no Paraguai para que se cancelasse qualquer atividade de imprensa. Obrigado, Fernando. Edmil, perdão aí, porque era o factual aqui, o comunicado do Fernando. Então, por favor, Edmil, siga aí a sua linha de resposta com relação à pergunta anterior. Eu confesso que sua pergunta já anterior foi qual, André, por favor? Se algum atleta do Goiás teve um ferimento, algo desculpa, mais grave no vestiário. Não, eu já tinha até respondido. Não, tranquilo, tudo, ninguém, apenas os olhos ardendo, né? A gente, às vezes um pouco sufocado no início, mas aí hidrataram bem, e aí todos, o professor Ed levou todos lá já para a área de banheira lá, de gelo, né? Mas está tudo tranquilo, né? Não vai ser isso que vai atrapalhar e a comemoração no dia de hoje dessa vitória do Goiás. E aí, Edmil, o Goiás com a vitória, né, o líder do Grupo G da Copa Sul-Americana, ele passou o Universitário. Você vê esse Goiás indo mais longe nessa competição internacional? Está trabalhando para isso, né, André? É jogo a jogo, né? A gente acho que não podemos cometer esses erros, um erro de posicionamento, né, do que entramos hoje. Evidentemente, já era previsto que nós faríamos um primeiro tempo devido ao esquema adotado hoje, né? Deixou muito contrariado realmente essa situação, né? Quer dizer, tanto o presidente, quanto eu, quanto o Arley, a gente não consegue entender, né, determinadas coisas, mas infelizmente essa é a condição do futebol, né? Na minha empresa a gente manda, Paulo Rogério manda na dele, mas infelizmente o futebol é uma coisa engraçada. A gente só segue o fluxo, né? Mas o que importa hoje é a vitória. O Thiago, você, o nosso comandante Nivaldo, Marcelo Borges, o próprio Geliezer Paulo, Edmil Pinheiro aqui ao vivo na Band News com as feras do esporte. 9h42 agora, parabéns ao Edmil, parabéns ao Goiás, parabéns à torcida do Goiás pela festa maravilhosa. Edmil, não tem como a gente não lembrar aqui, né, que vocês acabaram tendo essa ideia de renovação com o Apodi, que era um jogador que para muita gente não dava conta mais, pela idade, né, por tudo que ele estava representando naquele momento. E aí foi uma decisão da diretoria sua, do Paulo Rogério, do Arley Menezes, procuraram um jogador, né, propuseram um novo modelo de acordo, um novo modelo contratual, e o Apodi hoje é um jogador extremamente importante. O Apodi está virando o Dodô, né, o atacante, o jogador dos gols bonitos e dos gols importantes. Qual a importância do Apodi hoje para esse elenco do Goiás? E passa um filme na cabeça, Edmil, vocês que foram tão criticados pela renovação do Apodi, ver ele hoje jogando bem, sendo importante e sendo uma peça fundamental nesse elenco esmeraldino, Edmil Pinheiro? Essa questão de crítica a nós, da diretoria, a exceção de vocês que põem para frente aí o futebol goiano, né? É difícil da gente acertar alguma coisa, né, Thiago? Mas a gente está acostumado com isso, cura de crocodilo, né? É só pau, é só cacete, mas faz parte, né? A gente está acostumado com isso. Acho que o Apodi, ele não é menos importante do que o Maguinho, do que o Hugo, do que o Sidmar, do que o Bruno Melo, do que o Palácios, do que todos que estão aí, do que o Tadeu, do que o Rangel, né? Evidentemente que o Apodi, ele tem o seu carisma especial, né? É um cara amado pelo grupo, né? Como é o próprio Bastos, que todos, né, criticam veementemente a questão do Bastos, mas ninguém sabe internamente a importância que cada um desses jogadores, da sua maneira peculiar, desenvolve para. Então, o futebol não é
só ali dentro do campo, às vezes, que você acha. E a gente sabe que o Apodi vai jogar 20 minutos, vai ficar às vezes, né? E tudo acontece com ele, até a dengue, por incrível que pareça, pegou, né? Ele foi internado fim de semana retrasado, né, coitado. Então a gente sabe que, até falei, cheguei lá, meu Deus, Podi, o que foi? Vi você mancando. Não, chefe, é o seguinte, a hora que eu peguei aquela balaço, minha perna embolou, mas aí depois desembolou. Quer dizer, então é uma figura, né? Estava eu, ele, Dieguinho, batendo um papo. Eu falei, tá vendo, Dieguinho? Eu sabia que ia acontecer isso. Você vem pro banco, né? O povo não aguenta e põe você, né? Porque, gente, vocês não têm noção o desgaste, a preocupação que nós estamos com o Halter. Graças a Deus fizemos uma ressonância magnética, hoje não deu nada no seu tendão de Aquiles, do outro sentiu demais. Eu liguei para ele, acho que ontem, o que foi, Halter? O piso muito duro lá de Paysandu e lá no Belém e lá no Bahia, que o gramado lá é incrível, né? Acho que agora, depois que o Bahia virou SAF, quem sabe a própria empresa, o Grupo City, reforma aquele gramado, né? E que para muitos aí eu vejo os entendidos, né? Os professores de Deus que falam, que pegam o microfone, e para de reclamar de gramado, você está chato esse negócio, de reclamar de viagem. Parece que os jogadores, né, são máquinas. Né? A diferença é que na época do Marcelo Borges, do Tim, do Ney que jogava, o jogador jogava 6 quilômetros no jogo, hoje é 16. Né? Hoje o futebol hoje é essencialmente 80% físico, 20% é técnica, né? Mas 80% é o físico, isso aí não é inegável, né? Então, também, no jogo contra o Flamengo e Corinthians, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro ficaram de fora no aquecimento. O Keno jogou 5 jogos, ganha 600 mil por mês, aquele que foi contratado lá do Atlético Mineiro. Então mas é muito desgaste, né? Morrendo de medo do próprio Peixoto, que não teve tempo de ter uma evolução da sua contusão, né? Então estamos fazendo de tudo, mas graças a Deus, hoje o Ed estava me mostrando, né? O Peixoto hoje fazendo o trabalho no Quinel, esse aparelho que me envergonhava de um clube como o Goiás, né? Que passou lá, que já passou tantos médicos por lá, né? E que não tiveram coragem de investir num departamento hoje que ele é crucial. É crucial para que o clube consiga botar os jogadores dentro do campo, nessa maratona louca. Então, mas hoje como os outros, é dia de aniversário aí da torcida, da Força Jovem, é dia de comemorar, né? Não dá para a gente ficar aqui, é apenas informações para vocês para que vocês fiquem mais bem informados, né? Mais do que vocês já são, né, André? É difícil passar alguma novidade para você, mas o torcedor às vezes gosta de algum detalhe. 9h47 agora. Thiago. 9h47, André Rodrigues, Edmil Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, ao vivo, aqui no pós-jogo da Band News, vitória do Goiás 1-0, Lajes treliçadas e protendidas. Ligue para líder, Lajes Santarém, pergunte a quem já fez, ligue agora, 3246-7200, 3246-7200, Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas, precisou, lá tem, venha para a Casa do Marceneiro e Aquários Restaurante, o restaurante da família, quanto mais convidados para o seu aniversário, maior o desconto, mesas com mais de 10 pessoas, R$100 de desconto e acima de 20, 200. Aquários Restaurante, o restaurante da família. Fala, André Rodrigues, 9h47. É só para fazer um registro aqui, Thiago, factual aqui, onde eu estou. Eu sigo aqui no portão da acesso à zona mista, segue trancado, e aí você vê tanto que o sistema de segurança do Goiás é eficaz, é nota 1000, é exemplar, né? Além da questão do reconhecimento biofacial, o reconhecimento facial, né, na entrada do estádio Alê Pinheiro,
o número de seguranças do Goiás contratados, né, o número de stewards. E aí, Thiago, o Edmil Noir, o próprio comandante Nivaldo, o Marcelo, o Geliezer, vocês conhecem bem o estádio Ale Pinheiro. Quando se acaba um jogo, o que acontece? O atleta sai do vestiário do Goiás, aí ele passa ali pelo fundão, onde tem até uma estátua do dirigente máximo Ale Pinheiro, ali que é a zona mista, Thiago. Então ele passa ali pela estátua e passa por esse portão onde nós estamos, a imprensa que é guardando, ele sobe aqui e pega o túnel que passa pelos gramados da escolinha e vai para a concentração do Goiás. E aí, para você ver o clima nesse momento, os atletas não estão fazendo esse caminho. Eles não estão saindo pelo fundo do vestiário. Eles estão voltando para o túnel que dá acesso ao gramado do estádio Ale Pinheiro, certo? E aí eles saem pelo portão lateral do gramado. E aí sim passam pelos gramados da escolinha e vão para a concentração do Goiás. E todo esse trajeto da saída deles do vestiário até a chegada aqui aos gramados, os stewards contratados pelo Goiás fazendo aqui o cordão de isolamento, né? Dando essa proteção aos jogadores do Goiás. Ou seja, eles não estão passando, né, pela saída tradicional para justamente não ter contato com ninguém do Universitário e até a passagem deles aqui pro lado de cima, toda essa blindada pelos stewards do Goiás, viu, Thiago? Muito bem, 9h50 agora. Orivaldo Carvalho, a audiência está lá em cima. Impressionante como aumenta a audiência da Band News Goiânia, esse cidadão chamado Edmil Pinheiro. Vamos aproveitá-lo, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, ao vivo com a gente. Você tem pergunta aí, Nivaldo? 1-0 vitória do Goiás. Goiás com o pé na próxima fase da Copa Sul-Americana, comandante. Eu tenho sim. Edminho, o presidente Paulo Rogério, ele falou sobre a Copa Sul-Americana, que um dos objetivos era buscar o título. Ele falou, vamos ser campeões. Até porque esse tipo de afirmação é meio pesado, né? Mas a gente está vendo que o time titular já está chegando naquela da estafa física, né? Os jogadores se cansam porque realmente a maratona é muito pesada. O time mesclado, que é o que começou o jogo de hoje, e até com um esquema diferente, né, o 3-5-2, mostrou muitas dificuldades. Aliás, o rendimento foi bem abaixo daquilo que a gente esperava. Você acha que vai ter que mudar essa questão de fazer mesclagem, ou o Goiás vai priorizar o Campeonato Brasileiro em relação ao time, colocar o time A sempre no Campeonato Brasileiro e o time mesclado na Sul-Americana, independentemente do que acontecer nessa competição continental? Nivaldo, eu vejo que hoje, claramente, o nosso time, no primeiro tempo, ele sofreu e não tivemos nenhuma oportunidade de gol devido à maneira como nós entramos. Isso estava dito, falado, refalado, que não tinha como, com a maneira como nós entramos, do time evoluir, entendeu? Então, não é problema de jogadores, né? É o problema, na minha visão, coisa que eu enxergo que o próprio Emerson é muito bom, né? A prova é isso, que deu uma identidade, deu uma forma dos jogadores do Goiás, do time jogar muito compacta, e eu sempre estou dizendo, não é de hoje. Futebol brasileiro, eu queria um Goiás como fosse o Marrocos, né? Um time que tem força física, um time que com jogadores fortes, né? De canelinha fina, tipo o próprio Dieguinho, o próprio Zé Ricardo, o próprio Morelli, né? O próprio William Oliveira, né? Jogadores que o Palácios, né? E urgentemente os zagueiros fortes, altos, né? Então, na minha visão, não foi nada disso. O que aconteceu, nós falamos 10 vezes, 100, sei lá quantas, né? Não vê como que nós vamos criar, que jeito, né? Era nítido, né? Mas para isso, gente, né? Por que não vamos experimentar um Ariel, vamos experimentar um Simeone, né? Que são jogadores que estão com força física, né? Não vou dizer nem que sejam os craques, que seja aquilo que são jogadores de qualidade. Então, na minha visão,
Não basta nós mesclarmos, e se você vai pegar o seu time, Nivaldo, de São Paulo, começou, que é o que nós vamos enfrentar no sábado. Por que o São Paulo voltou e está voltando bem? Porque o Dorival, experiente, né, tem feito as mesclas, né? Mesclou. Então, não adianta. Você vê ontem, em futebol, eu assisti Cruzeiro e Cuiabá ontem, o Cuiabá merecia ganhar dos 3. O Cruzeiro não fez nada durante a partida. Então, está muito difícil o jogo. Então, vai ter que ir fazendo isso, né, Nivaldo? Não é só na Sul-Americana, às vezes até no próprio brasileiro. Né, que você já vê, olha só o que vai acontecer sábado conosco. Qual é o ponto fortíssimo que o Goiás tem que conseguiu? É seu meio de campo. Né? Nós vamos ter agora, sábado, já não joga Zé Ricardo e já não joga Morelli. Vai ter que se reinventar. Né? Então, eu acho que o próprio segundo tempo, tivemos quase 70% de posse de bola. Por quê? Porque ganhou o meio de campo. Futebol mundial brasileiro, se você não ganhar meio de campo, a chance sua de ter um resultado negativo é gigante. Porque o Goiás tem sido um clube consistente, um time consistente, e que tem, diferente do ano passado, porque o time montou um meio de campo fantástico, um meio de campo que há tempos a gente não tinha. De marcação, de criação, de toque de bola, de um toque sai para receber do outro. Né? Então, essa é a minha visão, Nivaldo. 9h55 da noite agora, 9h55. Edmil Pierre ao vivo com a gente, exclusivo. O Goiás venceu pelo placar de 1-0 dentro dessa temporada de 2023. Goiás bem na Série A do Campeonato Brasileiro, bem demais também na Copa Sul-Americana. A edição de domingo do Relcap está sensacional. R$10 mil do primeiro ao quarto prêmio, R$90 mil do quinto prêmio, 20 giros da sorte de R$1.000 cada e sorteio do prêmio extra. Venha para o Relcap, a marca da sorte. Relcap, mudando vidas. Super Feirão Center Pisos, porcelanatos, pisos e acabamentos com os melhores preços. Center Pisos, o maior shopping de porcelanatos e acabamentos. Tudo à pronta entrega na fantástica Center Pisos. Alguém tinha me chamado, pintou Unitinta. Não, era só para... O Edmil falou muito a respeito de como o time entrou. Você se refere ao esquema 3-5-2, Edmil? Eu não vejo mais. O Goiás jogou ano passado muito com 3 zagueiros, tá certo? E o próprio meio nosso hoje, tá certo? E a maneira como... O 3 zagueiros, na minha visão, isso não existe, tá certo? Não dá. Né? Agora, por que nós não tivemos tanta dificuldade com o jogo contra o Bahia? Porque o Bahia jogou com 3 zagueiros. Existe um pouquinho dessa escola portuguesa, né, que Portugal ama, a europeia, amam essa história do 3 zagueiros, né, que o professor Hélio dos Anjos jogava isso, né, hoje virou moda de novo. O professor Hélio dos Anjos criou isso há muitos anos atrás, né, e na minha cabeça, agora eu não sou técnico, eu não sou da comissão, eu apenas também sou um torcedor como vocês são, né, cronistas, radialistas, jornalistas que também analisam coisas. Então, mas o que mais importante, e acho que é o diferencial que nós temos feito, e que foi o Emerson, né? Diga de passagem, né? Foi o Emerson que mudou isso tudo, a questão dessa formação no meio de campo, né? Foi ele que fez. Então tem que dar mérito a ele. Agora, também, não quer dizer que hoje, na nossa visão, ele hoje não acertou, e avisamos, né? Infelizmente, acho que a torcida foi até, não vou dizer, foi um pouco injusta, porque, errou. Agora, de errou para xingar, né? Não pode, né? Mas foi alguns, né? A gente vê que não é a torcida, né? A torcida hoje fez um papel maravilhoso, mais uma vez, né? Acho que foi o nosso 12º jogador, e o Goiás tem sido muito bravo, né, no seu campo, exceto o jogo contra o Palmeiras, que ali é impossível, né, você diante de uma equipe tão poderosa e ter uma expulsão tão ridícula, tão absurda como tivemos aquela.
agora em Goiânia, 9h58 da noite. Ricardo Faria, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Leonor Loureiro também está com a gente. O Vanderlan Duarte Feitosa. Todo mundo está mandando mensagem. Continue mandando aí o like, hein? Com 1000 likes, mais uma camisa oficial do Goiás para você. Ouvinte Band News, vibrando com a vitória do poderoso, do gigante, do maior do Centro-Oeste do Brasil. 1-0 para cima do Universitário do Peru. Marcelo Borges tem pergunta. Provenda.com.br, mais um grande lançamento. Parque Goiás, surpreenda-se com a pesa a partir de 55 metros quadrados, bem localizado, perto da Avenida Anhanguera. Parque Goiás tem diferenciais exclusivos, gente. Fale com a gente através do provenda.com.br. Na Provenda só tem craque. Nosso país é gigante, mistura boa, lindo mosaico. E o que no Brasil brasileiro é a prosa. Se tem prosa boa, tem cachaça, tem Jabel. Tá na hora do churrasco, da pescaria ou do futebol com os amigos. Então, minha gente, tá na hora de Jabel. Unitintas, melhores produtos e soluções quando o assunto é pintura imobiliária automotiva. 6 lojas em Goiânia com atendimento especializado e preços maravilhosos. Unitintas, pintando as cores da vida. Marcelo Borges, Edmil Pinheiro tá na área. Tá ao vivo, exclusivo, aqui no microfone da Band News. Faça aquela pergunta, meu querido Marcelo Borges, de meia para meia, de craque para craque. A sua pergunta, Marcelo. São 2. Primeiro, boa noite para o Edmil, parabéns pela vitória, depois de um primeiro tempo ruim, a vitória da superação, um gol antológico do Apodi. Edmil, o Goiás contratou o Morelli, passe fixado em 1 milhão, e você mesmo já falou na Band News que o Goiás vai adquirir o potencial desse menino. Joga muito. O Dieguinho já está aqui desde o ano passado. O Goiás renovou um contrato longo. Outro também, que é ídolo do torcedor. Nesse tripé de volantes, um jogador que com 15 minutos, eu particularmente comecei a elogiá-lo lá no início do Campeonato Goiano, e o passe dele não está fixado. O que você pode falar para o torcedor do Goiás sobre o Zé Ricardo? Tem a possibilidade dele continuar o ano que vem? Zé, evidentemente, como o Morelli, né, como outros jogadores, né, tem desenvolvido, a gente enxerga, né, se não enxergasse não teria vindo para cá, né. O Zé pertence à empresa Duran, né, o Arne até tem conversado muito, né. Bem, eu espero que, acho que um belíssimo jogador, porém, o acho que já teve um sabor, né, naquela época de tentar o Rodrigo no Palmeiras. Jogou um jogo lá e nunca mais jogou, né? Quem sabe agora, mas é um mega empresário, cara, né? Dono de time, inclusive, né? Sabemos, Marcelo é um jogador que não é tão simples assim, sabe? Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui se o jogador está muito feliz aqui, né? Isso é fato. Agora vamos avaliar, vamos trabalhar e, quem sabe, também existir essa possibilidade. Tiagão, 10:02 agora. Oi, Marcelo, fica à vontade. Você me permite fazer a segunda bem rapidinho? Que é isso, Marcelo? Você manda em nome de Canaan Telecom, a melhor fibra do Centro-Oeste do Brasil. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês. Mais emoção, velocidade, ideal para filmes e séries. Curta aquele jogo online. Acesse as redes sociais e navegue sem problemas. Canaan Telecom, a net que não trava. 3294-9346. CanaanTelecom.com.br. 1-0, vitória do Goiás. Goiás liderando o grupo G da Copa Sul-Americana. Gol dele, Apodeus. Apodi foi pra rede, golaço. 1-0, vitória do Goiás. Fala, Marcelo. Edmil, algo que eu tenho cobrado muito da comissão técnica, porque eu acho que isso foge da direção. Eu cheguei no Goiás com 14 anos e de lá para cá eu sempre estudando a história do Goiás, aquela coisa toda. E ao longo dos anos, o Goiás fez grandes campanhas no Campeonato Brasileiro de Série A, utilizando os jogadores oriundos da base. Eu estou equivocado ou estou certo quando eu cobro que o investimento feito por vocês na base, o Goiás tem que ter no time titular pelo menos 20% desses jogadores inseridos numa visibilidade que é uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana? Bom, esses 20% talvez ele já tem grupo, né? Talvez, eu não sei se você está dizendo 20% jogando no time, é isso? Jogando. Ou titular ou
Esse era o sonho nosso, né? Talvez até mais, né, Borginho? Mas nós sabemos o que aconteceu com a base. O Eduardo tem feito um trabalho de recuperação. A prova é que o Goiás, exceto o Cauã, renovou com todos os jogadores que foi para a Copinha e foram bem para contratos longos, com objetivos maiores, com objetivos que, se eles vierem a jogar, evidentemente muda o patamar salarial. A prova é que, você vê, eu estava até cobrando o próprio Simeone hoje, né? O Pedrinho, a gente entrou um pouquinho, mas a gente já sabia que o Pedrinho, o ideal é que ele voltasse alguns jogos, tentasse alguns jogos no sub-20 para pegar ritmo de jogo, porque o que acontece, Borginho, você foi jogador, você sabe, o que aconteceu com o Gabriel Novaes lá naquele jogo lá que ele entrou. Ele entrou, como a transição dele não teve um preparo, porque ele foi um atendimento que ele tinha há anos, né? Ele chegou, como ele entrou ali quase pela esquerda, ele sufocou, chegou a ficar sem ar, na verdade, daquela hora que ele sentou lá. E isso, porque incrível que pareça, às vezes acontece com os jovens, porque é um outro ritmo, por mais que seja menino, você vê que agora o próprio Emerson pediu de volta o Wendel, tá certo? Para que reintegrasse o Wendel depois daquele fato que ocorreu. O Arder conversou muito com ele, né? O Natan vem sempre estando entre o grupo, tá certo? O Natan, a gente está entendendo que o Natan está convencido que o melhor para ele será tentar a sua carreira como zagueiro, tá certo? Porque tem uma qualidade de passe gigante, né? Evidentemente que a gente sabe o tipo de nós estamos vendo aí. Para jogar em meio de campo hoje, você tem que ser muito ágil, né, Borginho? Você tem que ter muito leve, muito rápido. É muita intensidade, entendeu? Então, jogadores fortes, altos, assim, que às vezes tem um problema, são jogadores mais, não vou dizer pesados, mas jogadores mais lentos, tá certo? Existe essa dificuldade, né? Então, eu acredito que, por exemplo, o Natan vai dar um baita do zagueiro. Mas isso tudo, Borginha, é com o tempo, né? Você encaixa um time, põe um garoto desse, ele vai bem, como foi o próprio Cauã. Cauã era reserva na Copinha e foi, como diz nosso saudoso Bill, né? Foi fono, e acabou que incorporou. Né? É assim, tem que ter muito cuidado, sabe, Borginho? Mas esse centro de excelência, de alta performance que o Goiás vai fazer, né? Já estamos desenvolvendo projeto, falando no Atlético Nacional, para quê? É para que acabe de vez, Borginho, essa história de que lá desce para a base os equipamentos que não servem mais e a compra nova aqui. Não, esse centro de treinamento, os jogadores vão estar com convivência com jogadores profissionais o tempo todo, com os mesmos fisioterapeutas, com os mesmos médicos, com o mesmo contato com a comissão técnica. Então isso vai ser um trabalho de mais longo prazo que nós vamos ter que fazer, né? Então, o contrário, eu só vejo uma maneira. O Goiás Esporte Clube não tem outro caminho a não ser buscar a sua tradição, do qual botou ele até hoje nesse lugar, nesse patamar, que chama-se categoria de base. O Goiás é essencialmente um clube formador, mas infelizmente, Borginho, agora... Eu até estava vindo da fazenda, viu, Borginho? Falei, mas quem é esse negócio? MB10? Meu Deus, eu nem sabia o que é isso, Borginho. Aí o meu motorista falou assim, não, é Marcelo Borges 10. Mas isso tinha que ser criado na época que ele jogava. E aí, Borginho, quando você for fazer duas, faz igual o André Rodrigues. Olha, sempre fazendo duas em uma, né? Então... O André é bom que ele faz 4 em 1, Borginho. É incrível, mas Borginho, você está absolutamente com razão, mas não pode, porque o próprio Emerson, ele é um cara que veio da base, tudo dele é base do Cruzeiro, base na seleção brasileira, né? Então enxerga muito, pediu de volta agora,
pediu o Wendel, foi pedido dele, né? O Simeone, da mesma maneira, o Pedrinho já está incorporado, esse nem precisa de falar, né? Então, devagarzinho, tem Vitinho ainda, mas tem que pegar o Campeonato Brasileiro é muita experiência. São jogadores, né, de alta qualidade, de muita força, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe, Borges? Evidentemente, a hora que você forma, você que jogou e sabe, a hora que o time pega aquela confiança, entra uma pecinha e vai bem, né, aquele menino não sente. Mas você está absolutamente com razão com relação à importância da base. Nós não temos nenhum certificado hoje, infelizmente, e eu peço mais uma vez, aproveitando a sua audiência, prefeito Rogério Cruz, pelo amor de Deus, faça com que o pessoal da secretaria querem 1.700 vagas de estacionamento para um CT que ele é fechado. Meu Jesus amado, não é possível, nunca houve isso, né? Então, nós estamos sem o clube formador, o Goiás pode perder os seus jogadores a todo momento, por falta do certificado, por conta de um alvará de funcionamento, que é o alvará que depende de um estacionamento, Lamentável, né? 10:10 agora e fica empatando a vida do Goiás. O Thiago, o atleta também, né? De todos os lá no lado do Sérgio CT tem uma entrada lá que caiu uns 20 carros no mínimo aí. E se não atende, não? Ave Maria. É um negócio pequeno demais, né? Deus é mais. 10:10 agora, 10:10 em Goiânia. Gernézer Paulo tá chegando também, mas antes eu falo para você da Rainha da Borracha. Pensou em borracha? Fale com a Rainha, sua parceira em mangueiras industriais, hidráulica submedida, correias planas PVC, PU Borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 3231-9000. Casa do Marceneiro, tudo bem, uma seleção de ofertas para você. Precisou? Lá tem. Venha para a Casa do Marceneiro e Cerâmica Buzina, há mais de 40 anos produzindo o melhor tijolo do Brasil. Preço campeão, entrega imediata. Cerâmica Buzina, na cidade de Averinópolis. Alô, Wilson Araújo. Alô, Murilo Costa. Alô, meus amigos do Cantinho Artesanato. Pessoal tá ligado também, o Zé Freire. Alô, Paulo Henrique Bertelli, audiência maravilhosa até agora no YouTube da Rádio Band News Goiânia e também no FM 90.7. 1-0, vitória do Goiás. Daqui a pouco, caixa de ferramentas Casa do Marceneiro e com 1.000 likes, mais uma camisa oficial do Goiás para você. Participe. Que você comentasse, pelo menos sob a sua visão, de um jogador, que é o Ariel, né? O Ariel chegou ao Goiás, um meia, o Guilherme está aí lesionado, o Palácios hoje foi poupado, muitas das vezes o Ariel sequer vai para o banco, o Dodôzinho chegou, né? Vem participando de alguns jogos. Esse jogador é um segurança total. Clinicato 40 16 26 27. Eduardo Brasil, obrigado pela audiência. Alô, Vanderlan Duarte Feitosa também tá ligado. Obrigado a todos que estão participando aqui do YouTube Rádio Band News Goiânia. O Edminho tá ok? Edminho, a pergunta do Mais Estudioso foi sobre o Ariel. Você ouviu bem a pergunta aí ou não, Edminho? 10:12. Ouvi. Sim. Ouvi e acho que já tinha até comentado sobre isso, né? Sobre o Ariel também, né? Na minha visão hoje, do presidente, ele tinha que ter entrado hoje, né? Como titular, inclusive, entendeu? Então, Geliezer, pode ter certeza, o Goiás não contratou o Ariel, à toa aí, não vamos desistir dele, não. Jamais. Como é que pode? Se ele nem jogou, pra gente desistir, primeiro ele tem que jogar, né? Agora não põe pra jogar, não vai estar pronto nunca, né? Um menino que faz gol, ninguém fez gol no Campeonato Goiano todo, do jeito que ele fez, não. Tá com muita vontade, tenho certeza que quem sabe a hora dele vai chegar, né? Muito bem, 10:13 agora, 10:13 em Goiânia. Edmir, obrigado pela entrevista, mais uma exclusiva, parabéns pela vitória emocionante e que vem o São Paulo agora sábado, 9:30 da noite, lá no estado do Morumbi, se Deus quiser, com mais uma grande vitória do futebol goiano, mais uma grande vitória do Goiás. Parabéns pela temporada, sensacional até agora, um abraço, boa noite, Edminho. Obrigado, Thiago. Boa noite. Acho que vocês são corajosos, viu, Thiago? Por quê? É a única equipe de esporte que me liga é vocês. Eu estou sempre à disposição a todos, exceto uma, né? Vocês sabem muito bem, não falo em rádio onde não prestigia, onde não quer o bem do futebol goiano. Mas nas outras emissoras, se me ligar, eu atendo e atendo todos. Então, mas acho que vocês são corajosos, né? De estar me ligando. Espero que a gente contribua aí com as entrevistas com vocês.
Com certeza. A audiência vai lá para cima. Inclusive, o Nivaldo Carvalho já está até vendo aqui um modelo de contrato. Tamanha audiência que você está dando para a gente, sensacional. Esse momento do Edmil Pinheiro aqui, sempre depois dos jogos do FM 90.7 e também no YouTube da Rádio Band News Goiânia, 10h14 da noite, 10h14 agora. Vitória do Poderoso, vitória do Gigante. Avante Verde Gigante, 1-0 gol do Apodi, foi para a rede.